do técnico Leonardo Jardim, a primeira pergunta da TV Cruzeiro. Boa noite, mister, parabéns pela vitória, mais um jogo consistente do Cruzeiro, com o apoio do torcedor. Queria que o senhor analisasse essa vitória com um gosto especial, né? O cruzeirense tanto esperava e esse retorno à fase de grupos da Libertadores foi o que o torcedor comemorou também ao final do jogo hoje. Em relação ao jogo, eu acho que é uma avaliação unânime, conseguimos ser superior ao adversário. Na primeira parte criamos algumas situações, não conseguimos concretizar todas, só concretizamos uma. Na segunda parte voltamos a entrar forte e acabamos por fazer mais 2 golos e acho que foi uma vitória merecida. Até acabamos por fazer mais 3, mas houve alguém que anulou um gol, não sei porquê, eu ainda não percebi, já vi a imagem 3 ou 4 vezes, não percebi, mas isso não interessa. O que interessa é que hoje os jogadores tiveram uma boa performance, foi um grande jogo contra um grande adversário que é o Corinthians, toda a gente sabe, mas tivemos ao nível dos melhores jogos do Mineirão este ano. Mister, nessa linha, né, de um dos melhores jogos do Cruzeiro, dá para dizer que isso também é fruto de tudo aquilo que começou lá atrás? Essa é uma primeira pergunta, né, que tinha como objetivo, essa pergunta até que foi feita pelo Pio, que era voltar a uma fase de grupos de Copa Libertadores, né, porque não é só um jogo, isso é uma construção. E uma segunda pergunta, se você me permite, chegou a hora de dar uma variada no time, dar alternativa para outros jogadores, oportunidade para outros jogadores, pensando na semifinal de dezembro contra o próprio Corinthians? Obrigado. Bem, vamos por etapas em relação à resposta. Em primeiro lugar, com certeza que esta qualificação e esta performance dos jogadores tem a ver com tudo aquilo que eles fizeram estamos em novembro, eu cheguei em fevereiro, estamos a falar de 9, 10 meses. É neste momento uma equipa diferente daquela que iniciou. Eu não me esqueço que quando jogamos a Libertadores eu falei aqui ou outro sítio na conferência que o Cruzeiro não era equipa para estar a jogar a Sul-Americana, que nós queríamos jogar a Libertadores porque o nome do Cruzeiro assim o merece, porque o William tem qualidade para jogar uma competição que é a melhor competição da Sul-América, e eu também não queria treinar uma equipa que jogasse a Sul-Americana. Por isso o Padrinho há 4 meses atrás disse que este grupo tinha conseguido retomar o orgulho dos cruzeirenses. E nós hoje conseguimos, além do orgulho dos cruzeirenses, colocar a equipa no seu devido patamar, que é jogar a prova mais importante da Sul-América. Em relação à segunda pergunta, à segunda parte da pergunta, Um pouco mais, o objetivo foi atingido, mas temos com certeza ainda aqui alguns sub-objetivos, não queremos também perder posições na tabela. O que mais me preocupa, sinceramente, é o jogo do Santos, porque é 2 dias antes do jogo do Corinthians, e aí, com certeza, se não tivermos nenhum objetivo forte, e quem diga objetivo forte é o primeiro lugar, com certeza vamos ter que fazer muitas trocas para estarmos frescos para o jogo do Corinthians. Em relação aos próximos 2 jogos, no Ceará temos agora vários dias para recuperar a equipa. Depois do jogo do Botafogo vamos ter mais 4 dias. Com certeza que vai haver algumas trocas. Um deles é o Romero, que o Romero está com o 3º amarelo. Depois podemos trocar mais um ou outro jogador. Mas com certeza queremos continuar a manter o ritmo também, que é importante. A gente não pode deixar cair o ritmo agora e esperar pela Copa do Brasil. A gente tem que manter com uma gestão cuidada, mas manter a intensidade para que a gente chegue
à altura do mata-mata, principalmente contra o Corinthians, frescos e com um bom nível competitivo. Jardim, hoje, é claro que o Cruzeiro ainda tem mais algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas certamente a torcida hoje viu esse jogo que o Cruzeiro fez assim, beirando a perfeição. O time jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo, muita intensidade. Hoje a gente pode dizer que não é o Corinthians que não jogou, o Cruzeiro não deixou o Corinthians jogar. Tendo em base esse jogo de hoje, dá para você tirar alguma coisa, enfim, para lá na frente, quando o Cruzeiro novamente for pegar esse mesmo Corinthians pela Copa do Brasil, isso serviu como uma prévia desses jogos que o Cruzeiro tem lá pela frente? Ou você acha que vai ser totalmente diferente quando o Cruzeiro e o Corinthians se encontrarem aí sim, buscando a vaga para a final da Copa do Brasil? Em relação ao que será os jogos da Copa, eu penso que em termos atmosféricos são diferentes um jogo de semifinal ou um jogo do campeonato. Com certeza que serão as mesmas equipas, não é? Serão o Corinthians, que não foge muito desta estrutura, apesar de ter um ou dois jogadores de fora. O Cruzeiro a mesma coisa, que tem um ou dois jogadores de fora da sua linha, por isso vamos esperar que seja um confronto que eu acho que vai ser equilibrado. Vai ser equilibrado, pode ser decidido ao pormenor, e vocês sabem que hoje em dia não há jogos fáceis em todas as competições, não há vitórias antecipadas, é preciso ganhar, e para ganhar é preciso ganhar dentro do campo. Ô Jardim, parabéns pela vitória. A gente já te conhece, sabe que você não é muito de individualizar, mas a fase do Caio é absurda, né? Ele tem os méritos para a bola poder sobrar para ele. O primeiro gol é prova disso, né? Ele poderia ter ficado parado numa obstrução que tem no início da jogada, mas ele vai até o fim, briga por ela, a bola sobra para ele poder fazer o gol. Mais 2 gols hoje, numa sequência, já fez em Caxias do Sul. Você já trabalhou com algum jogador que viveu uma fase parecida com a do Caio? Te lembra alguma coisa? O que você tem para falar especialmente do Caio Jorge? Com certeza que eu já tive jogadores que foram grandes goleadores. Acho que o Caio teve 2 momentos muito bons. O momento inicial, depois teve ali um momento em que talvez uns 10 jogos que não teve em termos de finalização muito bem, mas teve sempre em termos de pressão, teve em termos de assistências e outras situações inerentes ao jogo, e agora está voltando outra vez a finalizar as situações que ele queria e que a equipa queria também para ele. Os golos não vêm do céu, não é remates de costas que a bola entra, são situações trabalhadas, como hoje, situações de corredor, situações de primeira bola, segunda bola. Tudo isto faz parte do trabalho que nós desenvolvemos, sempre não esquecendo que quer ele, quer o Mateus, tem uma tarefa defensiva também importante na primeira fase do jogo, em termos de pressão, em termos do equilíbrio da nossa equipa. E isso para mim é fundamental, porque ser só um atacante ou ser só um segundo atacante, como nós jogamos, e só atacar, na nossa equipa cria dificuldades. Nós queremos sempre que a equipa seja compacta, e o Caio, mesmo no momento menos bom que ele teve na época, ele teve essa atitude e esse comportamento, e queremos que ele tenha essa atitude e esse comportamento e que também faça golos, e isso é importante para nós. Ô Jardim, claro que o coletivo é muito importante, mas quando o Cruzeiro tem alguns jogadores ali atuando muito bem, hoje o Lucas Silva, um grande jogo, o Christian e o Pereira, né? Você sente isso também quando esses jogadores estão num dia acima da média? O futebol do Cruzeiro, ele passa a fluir de uma maneira natural para ter grandes atuações assim? Com certeza que o jogo depende dos seus artistas, não é? E os artistas são os jogadores, não é o treinador nem os diretores. Os artistas são os jogadores. Com certeza que existem fases durante a época que os jogadores têm maior produtividade ou menos produtividade, e hoje até tive esta conversa logo depois do jogo. Disse: Lucas, pô, voltaste, depois tiveste uma fase aqui também menos boa. Mas eu sei que no Brasil, às vezes, quando o jogador tem uma fase menos boa, é crítica. Não, a gente tem que perceber que o futebol é isto.
Raramente um jogador consegue manter, ainda por cima aqui no Brasil, não é? 50 jogos, 60 jogos ao mais alto nível. Existe sempre fases melhores, fases menos boas, mas é importante que os nossos jogadores consigam perceber que o trabalho foi desenvolvido e para que eles nesta parte final da época ainda consigam dar resposta, quer em termos qualitativos, quer em termos físicos, quer em termos da nossa estratégia. Jardim, boa noite. Enfim, concluído o objetivo principal da temporada, não foi fácil, né? Um campeonato longo ainda não terminou. E até para falar um pouco sobre isso, você consegue analisar, parar e pensar, falar assim, poxa, esse aqui foi o fator determinante para que o time tivesse alcançado esse objetivo. E você também consegue analisar e falar assim, poxa, poderia ter feito algo diferente, até melhor, para que esse objetivo tivesse se tornado em algo a mais? Com certeza que eu, como treinador, tenho que pensar que podia ter feito sempre algo melhor para outras conquistas, mas acho que o momento chaves foi do grupo de trabalho que acreditou na nossa ideia, a ideia que a equipa técnica tentou desenvolver, eles acreditaram e desenvolveram o trabalho de forma positiva e no fim de contas toda a gente sai valorizada, sai os jogadores, sai o clube, os torcedores felizes. A gente está na prova mais importante da Sul-América e por isso é um momento importante. Com certeza que a gente está a pensar, mas podíamos ter mais 5 pontos ou 6, mas também podíamos ter menos 5. O campeonato é uma prova de regularidade. Eu vejo também outras equipas ganham e perdem pontos. No início disse claramente, quer o Palmeiras, quer o Flamengo estava à nossa frente em termos de projeto, em termos de investimento. Quando eu falo investimento não é só dinheiro, é investimento global para jogar para os títulos do campeonato francês, do campeonato brasileiro e também para as provas internacionais. E o Cruzeiro ainda está a começar nesta luta e a ideia sempre é que o Cruzeiro consiga nos próximos anos se equiparar dessas equipas e ter esta responsabilidade, quer no campeonato, quer nas provas internacionais. Não é de ganhar, mas é de lutar e andar lá próximo dos da frente e não estar um ano fica em quarto ou quinto, o outro ano fica em 14º. Não é isso que nós queremos, que o clube quer e o Pedrinho, a ideia dele para o Cruzeiro. Jardim, hoje, devido à pressão que o Cruzeiro fez, né, foram muitos escanteios, quase 10 nesse jogo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o estilo de cobrança de escanteio do Cruzeiro, né? O Cruzeiro sempre com 2 jogadores fazendo aquela cobrança curta. Hoje até modificou um pouco, teve uma hora que o Willian cruzou direto na área, né? Explica um pouquinho para a gente esse estilo de cobrança de escanteio. Eu já disse que nós temos a felicidade de ter 2 excelentes treinadores de bola parada, um defensivo e um ofensivo, o Wesley e o Zé Barros, e eles preparam todas as semanas a estratégia das bolas paradas, os escanteios, as bolas laterais, os livros, os penaltis, para que a gente consiga superar os adversários. Hoje tivemos muitos escanteios, acabamos por não ser tão efetivos, mas também do outro lado por exemplo, o central do Corinthians, o central com uma envergadura muito grande, criou-nos problemas em 2 bolas, pelo menos em termos ofensivos. Em termos defensivos ganhou-nos muitas bolas também, mas é o que nós fazemos, é preparar, o nosso trabalho é preparar a equipa, os jogadores da melhor forma para que eles consigam no jogo, mas nem todos os dias corre bem, não é? Às vezes as pessoas pensam, não correu bem, trabalhamos menos. Não, continuamos a trabalhar, continuamos a nos dedicar, mas o futebol é assim e a vida é assim. Às vezes nós trabalhamos e as coisas não saem, mas não saem numa semana, vai sair na outra. O importante é este grupo de trabalho tem tido esta atitude, empenho e o mérito desta conquista. Claro que a gente está muito satisfeito de entregar aos nossos torcedores, à família do Pedrinho, esta participação na Libertadores, porque era um objetivo dele, era um objetivo dos torcedores, mas temos que dar muitos parabéns a este grupo de trabalho, que a malta toda trabalhou muito para que isso acontecesse. Professor,
parabéns pela vaga direta na Copa Libertadores. A minha pergunta é a seguinte: você não gosta de individualizar, na verdade nenhum técnico gosta de individualizar, mas o que o Cruzeiro ganha quando o Christian está em campo e o que o Cruzeiro perde quando o Christian não está em campo? Eu até brinquei com um amigo vendo o jogo contra o Juventude, aquele gol que o Marcelo Hermes fez, falei, se o Christian estivesse aqui, possivelmente o Cruzeiro não tomava o gol porque ele conseguiria dar o combate ali. Queria que você detalhasse um pouco a importância desse jogador. Não, o Christian é um jogador, eu tenho a certeza se não fazia aquele gol, porque ele foi um gol com um misto de sorte, que ele quase fechou os olhos e chutou à baliza e surpreendeu toda a gente. Não sei se ele queria fazer aqui realmente, eu acho que ele queria fazer outra coisa. Mas o Christian nunca quer. O Christian é um apoio muito grande em termos do meio campo, um apoio no lado do corredor direito também é um apoio muito grande e permite que a equipa se equilibre. É um jogador que tem um empenho muito grande na equipa, na estratégia. Foi por isso que uma das grandes mudanças quando eu reorganizei a equipa foi inserir o Christian, porque o Cruzeiro precisava de mais pressão, precisava de mais equilíbrio e ele permite e dá isso à equipa. Com certeza que dentro do grupo não temos outro Christian, mas temos outros jogadores com características diferentes, mas que também fazem a mesma função. Hoje lançamos outra vez o Japa, mas com certeza que o Japa não tem a agressividade nem a intensidade do Christian, tem mais qualidade em termos técnicos, mas dá outra situação ao jogo, dá outras nuances ao jogo. Por isso cada jogador tem as suas características específicas, às vezes a gente não muda o modelo, mas mudando a peça tem diferenças e o Christian na equipa fica muito mais competitivo. A última. Boa noite, Jardim, parabéns pela vitória, parabéns pela vaga na fase de grupo da Libertadores. Ainda seguindo nessa linha mais individual, a gente tem a lateral esquerdo Kaique, jogador formado na base do Cruzeiro, que fez mais um grande jogo, mais uma vez importante. Queria que você avaliasse a temporada dele como um todo, temporada em que ele bate recorde de jogos como titular, em que ele se firma nesse elenco titular do Cruzeiro. Em relação à performance desportiva do Kaique, o Kaique é um exemplo quase da equipa, não é? Eu quase quero dizer que isto tem sido das melhores épocas do Caio, das melhores épocas do Mateus, da melhor época dos últimos anos do Lucas, do Romero, do Kaique, do Fabrício, do Villalba. A malta tem-se superado, mesmo o Gabriel, que as pessoas às vezes falam dele, tem menos minutagem, ele tem uma época mais positiva do que o ano passado, por exemplo, já tem mais gols, tem mais assistência, tem mais tempo de jogo, todas estas situações, quando a equipa está bem, toda a gente sai valorizada, quando a equipa está bem, toda a gente beneficia dessa situação. Por isso é que é importante que o Cruzeiro seja uma equipa competitiva. Para quê? Para estar todo o grupo e todo o elenco valorizado. Há uns que jogam menos, claro que há uns que jogam menos, mas isso é no Cruzeiro, no Barcelona, no Real Madrid, é tudo igual. Há uns que jogam mais, há uns que jogam menos, mas o importante é que quando uns falham, os outros estão lá para fazer a vez. Fim da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Boa noite.